Olá pessoal, eu sou a Beatriz do canal Bea Ensina e eu tô de volta hoje com um formato diferente pra gente começar a fechar esse argumento dos sons e pronúncias do italiano. Então eu tô aqui com essa tela e eu achei alguns vídeos bem interessantes para analisar a pronúncia de brasileiros falando italiano. A gente eu que moro aqui há bastante tempo, para quem mora aqui há bastante tempo, tá bem acostumado com o sotaque dos brasileiros, é bem interessante de analisar, a gente dá bastante risada, porque a gente acaba trazendo o nosso sotaque, seja ele do Nordeste, de São Paulo, do Sul, de Minas, a gente já conheceu brasileiros de todas as partes do Brasil e cada um traz o seu próprio sotaque brasileiro pro italiano, então é bem engraçado. Então a gente vai analisar e depois eu vou fazer alguns comentários para concluir essa análise, tá bom? A gente vai começar já com uma proposta de casamento do Leonardo, o ex-jogador da seleção brasileira, o Leonardo. Ele foi treinador do Milan por muitos anos aqui. E ele, bom, vamos lá, depois eu comento a pronúncia dele, vamos ver. Allora ti faccio un io? Sì. Vuoi sposarmi? Ma per carità. Mamma mia ragazzi, è bellissimo questo. Grande Leo! Mi ha detto di no 2 volte. Leo! Sì, adesso. Mi deve rispondere. No, io sono a casa, stiamo a casa. Alessandro, stavi dicendo? Niente. Comunque aspetta la risposta, basta dire di sì, basta, non è così difficile. Vamos à pronúncia. O Leonardo foi o primeiro brasileiro que eu ouvi na televisão. Eu acho que eu tava lavando a louça, eu tava fazendo alguma coisa e eu ouvi, e eu tava só ouvindo. E a um certo ponto eu percebi que o cara falou o nome, Leonardo. E aí eu liguei o Leonardo ao Leonardo e aí eu fui olhar a televisão. Porque até então eu tava achando que era um italiano falando. O Leonardo, então, foi o primeiro brasileiro, olha, acho que sinceramente o único brasileiro que eu falei, esse é o único brasileiro que eu ouvi até agora que parece um italiano falando. Ele realmente, ele mora aqui na Itália há muitos anos. Acho que casou com a fofa ali, né, a Ana Biló, e ele é um italiano, a todos os efeitos ele é um italiano. O cara é muito inteligente, fala outras línguas, então ele realmente não traz o sotaque dele brasileiro. Ele não entra nessa lista, é o único que não entra nessa lista que eu acabei de falar, é o único. Não tem sotaque, ele simplesmente é um italiano falando. E então é impressionante ouvir ele falando. Adesso mi sembra serio, Caramba che sorpresa! No, molto serio, Vini, molto serio. Allora appunto. Va bene, grazie. Va bene cosa? Va bene cosa? Va bene cosa? Va bene vuol dire sì. Um bacio, tchau. Allora é sim. Então é isso aí. O Leonardo, vamos dar uma pausa por aqui. O Leonardo trazendo grandes emoções. Muito bem, vamos pro próximo. Outro cara que tem uma pronúncia muito boa também. O Kaká morou também aqui na Itália há muitos anos. Outro cara muito inteligente e fala muito bem o português. O que eu costumo dizer é, quem fala muito bem o português, fala muito bem o italiano. Ou tende a falar muito bem o italiano. Porque a construção das frases, a construção da língua mesmo,
a conjugação dos verbos, é tudo muito parecido. Então, se você aprende a conjugar muito bem o português, usa muito bem o singular, o plural, você faz a mesma coisa em italiano, então você acaba falando também muito bem o italiano, tá? E o Kaká é um desses, então vamos ver o Kaká agora falando, uma entrevista dele aqui. Io sono nato a Brasilia, capitale in Brasile, poi quando sono arrivato a São Paulo che ho iniziato a giocare a calcio, la mia prima esperienza è stata nella scuola, facevamo delle lezioni di calcio e lì è stato il mio primo rapporto con la palla. La squadra del São Paulo, lì c'è anche il social club, io andavo a scuola la mattina, poi il pomeriggio ero tutto il giorno lì nel club a giocare con i miei amici. Penso che lì sia un posto che mi ricordo molto come la mia infanzia. Então dá pra ver, a pronúncia dele é perfeita, ele não comete nenhum erro de conjugação de verbo, ele não usa nenhum verbo errado, ele tem a pronúncia bem boa. Como eu disse, é um cara que viveu por muitos anos em Milão, o que também conta muito, né? Tanto o Leonardo quanto o Kaká viveram muito tempo em Milão, tanto Milão quanto Torino, são cidades com a pronúncia bem quadradinha, bem menos carregada de sotaque, de gírias. Então quem aprende nessas cidades aqui mais para o norte da Itália tende a ter a pronúncia muito boa, né? Muito melhor, apesar de italiano puro, mais puro, que eles dizem, segundo os italianos, é na Toscana, né? Mas pelo que eu conheço, assim, os brasileiros que moram, que aprendem aqui mais pro norte, tendem a ter essa pronúncia mais quadradinha, mais bonitinha. Bom, depois eu achei uma entrevista do Adriano, que vai ficar bem evidente aquilo que eu falei no começo do vídeo sobre os sotaques. Então ele bem carioca, né? Vamos dar uma olhada na entrevista dele e vamos ver como ele vai falar. 2 gol, noi abbiamo sofferto anche tantissimo per la partita. So che non abbiamo mollato mai, no, in quella partita lì, perché la voglia di vincere era tanta, no? E quindi dopo abbiamo riuscito perché abbiamo lottato fino alla fine. Penso che lì è stata la superazione di tutti, no? Vou dar um pause aqui. Primeiro ele falou abbiamo riuscito. Isso aqui tá completamente errado, ele deveria ter falado siamo riusciti a fare, não sei o que mais, o que ele tava falando, mas ele errou completamente o verbo, né, a conjugação, o verbo a ser usado aqui. E o mais engraçado é que logo depois ele fala ali é stato, aí você mata a pau da onde ele vem e fala... Você tira o sotaque, mas o sotaque não sai de você, né? Ele é stato. Por que a gente dá risada com isso? Porque a gente realmente traz uma memória fisiológica, né? Isso é uma coisa... Vamos botar aí os expertos de neurologia para explicar como é que o cérebro da gente funciona com a questão do sotaque, porque é realmente algo a ser estudado. Você tenta... E, né, não buscar falar o mais perfeitamente possível essa segunda língua, uma terceira, uma quarta, mas o sotaque da sua língua madre é muito presente, né? Então o Adriano fica aí como nosso maior exemplo desse fato aí do sotaque, tá bom? Bom, vamos ver o Tony Ramos. Ho conosciuto Toscana per la prima volta sono 35 anni fa. Ho tornato tante volte, l'ultima non mi ha scoperto, no, l'ultima 2006. Então vamos lá, sono 35 anni fa, já aqui ele já dá a primeira gafe, você não usa esse sono 35 anni fa, você usa
35 anni fa. Ho conosciuto 35 anni fa, ponto, né? Você não usa esse sono, mas ele quis, acho que juntar o sono già passati, não sei. Ele ia construir uma frase e construiu outra, ele acabou juntando. E depois ele falou, cometeu um outro erro. Aqui ele fala, ho tornato tante volte. Então, esse também, ele erra o verbo. Ele deveria ter usado sono tornato tante volte, que quer dizer eu voltei tantas vezes, né? E ele falou ho tornato, então ele trocou o verbo aí. L'ultima non mi ascolto, no, l'ultima 2006. Sono stato per 15 giorni a Toscana. Sono stato per 15 giorni a Toscana. E aqui ele corrige, ele usa o verbo certinho. Ecco, che può dire che è un posto che sempre ritorno con piacere, ritorno perché mi piace quella cultura, mi piace la cucina, mi piace i vini, mi piace la gente. Aqui ele cometeu um erro, parece, tá? Eu até ouvi algumas vezes a mais aqui para ter certeza, mas parece que ele erra o plural do vino. Então ele fala, mi piace la cucina, mi piace la gente, mi piace i vini. Ele, ao que tudo indica que ele falou isso, ou ele comeu bem o piacciono, porque ele deveria ter usado piacciono, mi piacciono i vini, não mi piace i vini, porque vini é plural. Então se você vai usar o plural, você tem que usar o verbo piacere também no plural, obviamente, né? Então, ou ele fala mi piacciono i vini, ou mi piace il vino italiano, né? Mas a pronúncia dele tá bem bonitinha, então vamos deixar passar a pronúncia do Tony Ramos, que tá bem bonitinha, apesar dos erros de concordância, de verbos e tal, tá bem bonitinha. Perché è una storia Io sono molto Pasquale, ricca qua. Pasquale Cipro, sono professore qui in Brasile, a San Paolo, sono scrittore. Grande Pasquale, scrittore. Lavoro in radio, TV, eccetera, eccetera. Mi occupo di letteratura, di musica, di cultura. Aqui dá pra ver que o Pasquale é o que eu falei, muito culto, professor de português, manja muito de português, muito dificilmente vai errar o italiano. É uma tendência aqui que o cara realmente não erre nada, o cara vai falar muito bem o italiano, e ele fala mesmo, a pronúncia dele é muito bonitinha e não comete nenhum erro aqui, nem de verbo e nem de pronúncia, nem de verbo, nem de nada, de concordância, de tempo, nada. Tá? Então ele tá bem bonitinho, nota 10 pro Pasquale. Ho conosciuto Max e la Bandaz poco tempo fa, un anno fa circa, e mi sono innamorato. Posso dire che fanno un lavoro veramente eccezionale. Fanno un lavoro, aquela pronúncia do A bem aberto, né? Dá pra ver que é de alguém que realmente já está bem acostumado com o italiano, não é alguém que está aprendendo ou se arranja, né, ou dá um jeitinho. É alguém que já sabe, já está bem acostumado. E fanno un lavoro eccezionale, uma outra palavra bem difícil de ser pronunciada, já é uma palavra que se vê que é de alguém que fala bem o italiano, né? Curano il loro lavoro veramente molto bene. Meter tu in un buon posto perfetto per te. Meter tu em um posto perfeito. Olha, agora o Faustão é pra gente dar boas risadas aqui. A pronúncia dele é muito engraçada, é de alguém que se arranja, que dá um jeitinho. Já dá pra perceber a diferença gritante, assim, por exemplo, entre ele e o Pasquale. E então dá pra dar umas risadas aqui. Vamos ver uma palavra que ele vai falar que é muito engraçada. Vieni qui. Piano piano qui. Tu è single, no? È sposato? No. Tu è single, no?
Primeiro de tudo, que é tu sei, não é tu é. É errado, ele já errou o verbo. Tu é singele. Singele, aqui olha, eu não tenho nem palavras. A palavra é single, que é solteiro. Ele quis dizer, você é solteiro, né? Você não é casado. Tu é singele, non è sposato. Então ele errou tudo aqui. Tu sei single, non sei sposato, vero? E aí ele mistura o né português. Ele faz uma salada muito engraçada. Vamos continuar aqui. Non è più sposato, sì, non è più sposato. Non ha portato la bambina questa volta, no? La prossima volta porta la bambina. C'è quanti anni? La bambina c'è quanti anni? 18 anni, 6 anni, Vittoria, no? Come Aurora. Então, la porta... Vitória, né? Falei, ele usa esse Vitória, né? Ele constrói a frase meio aportuguesado, assim, um jeito meio aportuguesado. Esse dá pra ver que pela construção, pelo modo de falar, ele mais se vira nos 30 do que fala com propriedade, assim, o italiano. Prossima volta porta la bambina, però questa volta mangia bene qui in questo posto Eros Ramazzotti, Michele, Aleni, dopo 2 minuti Michele, una coincidenza in Flávio! Uma coincidência em Flávio, aí ele solta um português misturado e ele termina com uma palavra aí bem aportuguesada mesmo, com um sotaque no máximo de Nápoles, mas dá para dar umas risadas com o Faustão aí. Mi piace nel fondo, realmente scherzi a parte, mi piace il calcio, ben giocato, ben fatto, mi piace, io vedo il calcio di tutto il mondo, in diretta c'è sempre partite in Italia lì, con queste televisioni, 75 canali. Toquinho, ele fala muito bem, também é um cara bem culto, né? Não esperaria que fosse cometer nenhuma gafe, mas dá pra ver que fala com bem mais propriedade também, e a pronúncia dele muito bonitinha também, não errou nada, nenhuma construção de frase, nada, fala bem bonitinho, o Toquinho também. In Spagna il campionato spagnolo è anche molto buono, Portogallo, Inghilterra accompagna tutto, il brasiliano evidentemente. Até o brasiliano, até o A, aquele A aberto, que eu costumo falar, que é uma dificuldade bastante grande para os brasileiros, né? Que a gente tem aquele som anasalado do an, brasiliano, a gente tem aquela tendência a falar, e quem se vira nos 30 fala brasiliano, non fala brasiliano, no. E soprattutto un 3-2 così, dopo tanti anni che non guardavo la pallavolo italiana, bello da vedere che ancora il livello continua sempre su, a vedere che non si può mollare mai del primo contro l'ultimo, così sia. Vou parar aqui só para dizer da pronúncia dele, dá para ver que ele morou aqui também muitos anos, então quer dizer, não é alguém que vem para visitar porque gosta e acaba aprendendo a falar aquela arranhando, né? É alguém que fala também com bastante propriedade, fala bem bonitinho, a pronúncia dele é bem boa, perfeita, e vamos ver que eu vou comentar uma coisa que ele vai falar aqui. Quindi sono molto felice di rivedere gli amici, rivedere le persone che ho giocato contro, ho giocato insieme qua in Italia, a vedere Giangio che è sicuramente una figura della pallavolo italiana che ha vinto tanto per tanti anni e ci ha insegnato tanto anche, quindi a Bruninho che ho visto tanti anni che non gioco insieme anche, quindi... Eu vou parar aqui, a palavra que eu queria frisar aqui é a palavra felice, ele fala, io sono molto felice, felice é o plural de felice. Nós brasileiros temos a grande mania, a gente tem um modo de falar que a gente praticamente come o i e o e do final das palavras. A gente come e fica aquele som sono felice. Você não se preocupa, na verdade, se termina com i ou com e. Por que no italiano não funciona? Porque felice é o plural, não é o singular. E
aqui no italiano muda exatamente o final da palavra. Então você faz perder completamente. Não faz perder completamente, as pessoas te entendem e tudo mais. Mas você erra para eles é considerado um erro de concordância. Então você fala: sono molto felice di essere qui, di vedere qualcosa, mas não felici. Felici é o plural, tá bom? Bom, vamos fazer um fechamento aqui então de tudo isso que a gente viu. Em primeiro lugar, dá para ficar bem claro a diferença da pronúncia de quem morou aqui ou mora e fala com mais propriedade, assim, com mais segurança a língua, em comparação com aquelas pessoas que de repente gostam da Itália, vêm para cá, viajam, conhecem, então dá para perceber, fica bem claro, bem nítido a diferença de quem arrasta o italiano e de quem fala com mais propriedade. Isso acontece com certeza em qualquer outra língua, né? E no italiano não é diferente. E por causa daquilo que eu falei no começo do vídeo, do nosso sotaque português ser tão forte e a gente arrastar ele, por mais que se fale tão bem o italiano, fica mais evidente ainda, né? Outra coisa que eu queria contar era uma história muito interessante para fechar até com relação àquilo que eu falei do Giba. Alguns anos atrás, eu ajudava o meu marido, que o meu marido é um jogador de futebol e treinador, ele joga e treina futsal, e ele, naquela época, dava treino para as criancinhas de 4 a 5 anos. E eu ajudava ele, eu ia dar o treino junto com ele. Bom, e criança não perdoa uma, criança é igual em todo lugar do mundo e não perdoa uma, né? E eu ia falar com o goleiro, e a palavra goleiro aqui, goleiro se fala portiere, com o E no final, portiere, e no singular, e no plural, portieri. Olha porque a importância e porque eu não me esqueço nunca mais disso, né? Aí eu chamava esse menino, portieri, portieri. Eu gosto de brincar bastante, eu sou muito brincalhona e explosiva, assim, um pouco enérgica. E eu chamava ele, brincava, gritava com ele, portieri. E esse menino olhava pra minha cara, assim, ele olhava pra minha cara com uma cara muito de desconfiado. Tipo, essa menina, que essa menina tá falando comigo? E até que um dia ele não aguentou e ele falou: ô tia, você não sabe que portieri é plural? Portieri é plural, você tá falando eu sou só um goleiro, eu sou só um portiere, você tem que me chamar portiere, você não sabia? E eu olhei assim, né, eu lembro de ter olhado pro céu, assim, olhei pra cima e falei: Jesus. Falei: ainda bem que você me contou, porque não, eu realmente não prestei atenção, que eu tava falando errado assim, né? Mas agora que você falou, eu não vou errar nunca mais e não vou me esquecer mais por sua causa, né? Agradeci ele e tal, brinquei com ele e realmente levei isso pra sempre. Então, dessa análise toda fica essa recordação aí engraçada do meu passado aí, e que realmente certos erros quando você comete e dependendo da maneira que você é corrigido, você não esquece nunca mais. Então fica aí essa lembrança bem gostosa aí daquele meu aluninho e daquele tempo que eu dava aula para as criancinhas de 4 e 5 anos. Ai, que legal. Muito bem. Pessoal, se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque você realmente tem o interesse em aprender o italiano. Então, assim, eu encorajo você a não desistir, a continuar indo em frente, porque é uma língua com uma pronúncia bem diferente da nossa, com algumas coisas bem particulares, mas que você é capaz de aprender. E com certeza,
mesmo que você seja aquele que arranha, que se vira nos 30, você consegue se comunicar, você consegue vir, você consegue fazer uma viagem bacana, se comunicando, entendendo o que eles falam. Deixa aqui embaixo seu comentário com o que você está achando dos vídeos, né, desses vídeos que eu tenho postado. Deixa um comentário com o que você gostaria de ver a mais, além disso, que eu já tenho colocado aqui na internet, já tenho disponibilizado aqui nas minhas redes sociais. E eu vou ficar feliz, vou ficar contente de poder te ajudar ainda mais a aprender o italiano aí de um jeito bem legal, tá bom? Então, pessoal, a gente se vê por aqui para mais sons e pronúncias do italiano, para mais italiano. Eu espero você e espero seu comentário, a sua curtida, a sua inscrição, sua ativação lá do sininho, lá no meu canal no YouTube, tá bom? A gente se vê por aqui. Tchau!